Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, agora 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos dando início à nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. E lembrando que o Bom Dia Agronegócio é apoiado pela nova série do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, e da BASF, uma websérie que conta ali em 5 episódios os segredos dos atuais campeões de produtividade na sojicultura brasileira. É isso mesmo, são 5 episódios onde todos esses segredos são revelados. Você pode acompanhar essa websérie no canal da BASF no YouTube e eu já te garanto, é uma produção muito boa e é muito conhecimento que você pode aplicar na safra que você vai começar a plantar em menos de um mês. Então fica ligado, depois que terminar essa live, direto pro YouTube da BASF para conferir essa série em parceria com o SESB. Como eu falei, muita informação boa. E informação boa, senhoras e senhores, é informação compartilhada, tá certo? Vamos aqui começar os nossos trabalhos, dar uma olhadinha nos preços, dar uma olhadinha em como as coisas estão caminhando nesta manhã de terça-feira, e já posso adiantar que é um dia de alta para o mercado de grãos na Bolsa de Chicago, depois dos números que o USDA trouxe ontem, e a gente vai comentar sobre eles também. Antes disso, vamos lembrar que Letícia Guimarães está conosco pela redação lá do Notícias Agrícolas, checando tudo aquilo que vocês estão me mandando, me pedindo de informação. O que eu não consegui responder hoje, a gente vai respondendo ao longo dos próximos dias, tá certo? Bom, vamos começar como sempre fazemos com a nossa rodada de preços. A soja sobe agora 0,93%, o milho 0,35% no contrato mais negociado e o trigo recua um pouquinho, 1,03% de baixa. O café sobe 0,35% de alta agora, o açúcar tem alta de 0,77%, o algodão cai 1% agora na Bolsa de Nova York. O petróleo WTI sobe 1,5%. O petróleo dando continuidade ao seu movimento positivo nesta manhã de terça-feira. O petróleo Brent também sobe 1,6% e volta a se aproximar dos $70 por barril. O Brent tem agora $69,44. Lembrem-se que nós vimos o petróleo Brent testar patamares abaixo dos 66 nos últimos dias. Ontem subiu mais de 3% e hoje continua trabalhando em campo positivo. Tem uma alta, então, de 1,6% para se aproximar de novo dos $70 por barril. Isso é um ponto importante, porque essa alta do petróleo puxa também outras commodities, o que é importante, principalmente para soja e milho. São dois mercados que caminham bem ali ao lado do petróleo. Fora isso, essa alta do petróleo sinaliza também boa parte de como se comporta a economia, né? Então, também tem que ser monitorada, também tem que ser acompanhada bem de perto, tá certo? Entre os derivados de soja, quero dar destaque aqui para o óleo e para o farelo, porque o óleo tem trazido aí notícias importantes e uma volatilidade interessante de ser acompanhada. O óleo de soja sobe agora mais de 1% e o farelo de soja chegou a subir mais, mas agora trabalha bem próximo da estabilidade, com seu principal contrato cotado com uma alta de 0,26%, $348 por tonelada, $348,60. E essa variação chegou a ser de quase 0,5%, um pouquinho mais cedo, e os preços do óleo de soja também subiam um pouco mais agressivamente no comecinho do dia. Mas a gente vai comentar sobre isso já já, tá certo? Bom, não se esqueça de, enquanto estamos nós aqui conversando, mande as suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. Nosso objetivo aqui é de trazer todas essas respostas e também fale para nós de onde você está falando. Mande a sua cidade, seu estado, que a gente quer saber até onde chegam as informações do Notícias Agrícolas, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos começar com os grãos, como nós sempre fazemos, né? Porque ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma nova piora, uma nova indicação de piora aí para a safra norte-americana de soja e de milho, para as lavouras norte-americanas de soja e de milho. Inclusive, essa correção, que já era esperada pelo mercado, no índice, ela veio assim, um pouquinho mais agressiva do que o mercado esperava. Então, veja, para a soja, nós tivemos ali a diminuição do índice de lavouras em boas ou excelentes condições de 57% para 56%, tá? No ano passado, nós tínhamos 69% das lavouras
de soja em boas ou excelentes condições. Então, vejam que há uma distância grande, são 10 pontos percentuais. 28% dos campos de soja estão em situação regular, mesmo número da semana passada, e em condições ruins ou muito ruins, o número passou de 15% para 16% das lavouras americanas de soja, tá? No caso do milho, vamos dar uma olhadinha aqui. O milho tem 60% das lavouras em boas ou excelentes condições, 62% era o número da semana anterior, da semana passada, tá? No ano passado, nós tínhamos 64%. Então, no milho, em relação ao ano passado, a diferença não é tão grande quanto acontece na soja. São 26% das lavouras de milho em condição regular e 14% em condições ruins ou péssimas. Na semana anterior, 25% em condição regular, 13% ruim ou muito ruim, tá? Então, esse é o quadro aí das lavouras norte-americanas, que foi divulgado ontem pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no final do dia, às 17 horas, horário de Brasília, já depois do fechamento do mercado. Ontem, os preços da soja abriram com boas altas e foram ali amenizando esses ganhos para terminar o dia bem próximo da estabilidade e, mais uma vez, abaixo dos 13 dólares por bushel. Hoje, as cotações, já era sabido, né? O mercado já retomou seus negócios na noite de ontem em campo positivo e justamente dando espaço para essas altas aí de 2 dígitos, levando os preços de volta ao patamar dos 13 dólares por bushel. Então, a gente tem para setembro 13 dólares e 5, novembro, que é a referência para a safra americana, 13 dólares e 3, o janeiro 13 dólares e 9 e o maio, que é a referência para a nossa safra, 13 dólares e 14 cents por bushel. Quando a gente vai dar uma olhadinha nos preços do milho, a gente vai ver que as altas são bem mais contidas, bem mais tímidas. O setembro, as altas variam aí de 1,5 a 2,5 pontos, 2,75. O setembro tem 5 dólares e 40, o dezembro 5 dólares e 38, dezembro, referência para a safra dos Estados Unidos. O março 5 dólares e 45, o maio 5 dólares e 49 cents por bushel. Então vejam que a gente vê um mercado que ainda encontra espaço para esse fôlego, para essas altas. Ontem, inclusive, o mercado do milho recebeu uma notícia importante. Os Estados Unidos venderam mais de 450 mil toneladas de milho 21-22 para o México. Isso é um fator importante. Aí a demanda é um fator bastante importante, tanto para a soja quanto para o milho na Bolsa de Chicago. São fatores que vão dar espaço para essas puxadas do preço, justamente porque a gente ainda tem um foco no clima bastante forte, principalmente no caso da soja. E os mapas climáticos, principalmente os do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, ele aponta para os próximos 5, 7, 8 dias uma condição de chuvas mais favoráveis, né? Neste momento, as chuvas estão um pouco mais escassas, né, em algumas regiões. Mas essas previsões apontam, principalmente de hoje até o dia 31 de agosto, boas chuvas chegando ali para estados como Minnesota, Wisconsin, o extremo norte de Illinois, boa parte de Iowa e alguns bons volumes ali sendo esperados também para as Dakotas. Nebraska vai receber algumas chuvas, mas não tão importantes quanto essas desses outros estados. E são nessas regiões, a gente sabe, que elas são mais necessárias nesse momento, essas chuvas. Então, o mercado também tem isso no seu radar, precisaria ter uma espécie ali de confirmação dessas chuvas, para então a gente entender que a gente vai ter realmente uma pressão ainda muito agressiva da questão climática. Como eu falei, o dia começou com altas mais fortes do que essa que a gente está observando aqui, mas ao longo do dia os novos mapas climáticos vão chegando e podem pressionar um pouco esse mercado. Precisamos acompanhar a atualização desses modelos climáticos, tá certo? Bom dia, Carla. João Paulo e Lucas de São Luís Gonzaga, do Rio Grande do Sul. Bom dia, meninos. Carla, a soja pode chegar a R$ 166 nesse semestre? Olha só, Lucas, a gente tem uma condição onde os preços aqui no Brasil encontram um certo suporte que vem não só da Bolsa de Chicago e do câmbio, mas do próprio cenário interno de oferta e demanda. Ontem foram divulgados os números da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior aqui do Brasil, apontando para as nossas exportações em quase 5 milhões de toneladas já para o acumulado de agosto.
né? No ano passado, em agosto, todo agosto, a gente embarcou 5,84, 5.840.000 toneladas de soja. Segundo o Vlamir Brandalize, se a gente continuar nesse bom ritmo de embarques, a gente tem espaço para terminar agosto com embarques de 6 milhões de toneladas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui no Brasil vai se intensificando a demanda interna, né, que vai disputar o restante da soja 2021 com a exportação. Então, demanda interna e demanda externa vão acirrar essa disputa. Isso pode puxar o prêmio interno, isso pode manter as cotações ali da soja em patamares bastante elevados. Cravar os R$ 166 é muito arriscado, porque a gente tem um dólar neste momento bastante volátil, a gente tem que olhar para essa questão toda dessa paridade de exportação, né? Ver como é que os preços vão se formar, mas é difícil a gente cravar um valor, tá? Vamos ver aqui como é que ficaram, que assim de cabeça não vou me lembrar, as referências do mercado físico para o Rio Grande do Sul no fechamento de ontem, para eu te dar mais ou menos um parecer. Quando a gente fala dessa disputa, o Lucas e João, né? João Paulo. O que a gente tem? A gente tem um mercado mais descolado de Chicago para regiões ali, centro-oeste. Então, Mato Grosso do Sul, Goiás. Neste momento, tá? Rio Grande do Sul e Paraná ainda tem um mercado mais atrelado com os portos. Então, ontem, por exemplo, que foi um dia de queda do dólar, baixas bem amenas da soja, que terminou abaixo dos 13, né? A gente teve um mercado, por exemplo, nos portos, que terminaram um dia com estabilidade. Já no interior, as cotações caíram. Então, veja como o mercado está se mostrando muito mais regional e obedecendo às suas regionalidades, né? O que é muito comum no segundo semestre. Então, olha só. Eu vou te falar os preços de ontem, tá? Do mercado físico da soja, como uma referência só. Eu não tenho a praça de onde você fala, São Luís Gonzaga. Mas eu tenho aqui, para mercado físico, Não Me Toque e Panambi, tá? Não Me Toque ontem fechou com R$ 158,00 e Panambi R$ 158,04. No Porto de Rio Grande, nós tivemos R$ 169,00 para soja disponível, tá? Lucas e João Paulo. E Safra Nova, referência a março de 2022, R$ 163,00. Tá? Então, veja que a gente teve ali uma movimentação e correção. Os preços não terminaram com estabilidade, recuaram um pouquinho. Mesmo assim, são preços muito altos. Falei 169 para Rio Grande, Paranaguá ontem fechou no disponível com R$ 171,00 por saca de referência, tá? Então, o que você não pode descuidar a atenção? Principalmente a questão cambial, né? O dólar é um fator que vai pesar total e diretamente no seu dia a dia, né? Nas suas decisões aí. O prêmio, não só nos portos, mas veja o prêmio interno também, principalmente Rio Grande do Sul, que é um tradicional estado processador de soja, né? Então, a demanda interna, fora a produção de proteína animal. Então, a demanda interna também é bem interessante. Observe essas variações, viu, Lucas? Entre preços para mercado interno e para exportação. Isso vai te ajudar a definir boas estratégias aí adiante, tá certo? Bom, vamos lá. Senhor José Neto, muito bom dia, meu filho. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bom Dia Agronegócio. Vamos lá, pessoal de Goiânia, Goiás, o pessoal do Direto na Fazenda conosco. Tendência para contratos futuros de soja, sobe ou desce, Carla Mendes? Olha só, aí tá uma pergunta que vale US$ 1 bilhão, pode mandar na minha conta. Mentira. O que tá acontecendo, né, nesse momento? A gente tem um cenário, né, bastante de certa indefinição nesse momento, porque não só os fundamentos pesam, viu, pessoal, mas pesam também as questões ligadas à economia, né? O que está acontecendo na economia global, e principalmente a gente está olhando muito para a economia norte-americana agora, e as indicações do Federal Reserve se mantêm ou não aquela situação de estímulos à economia dos Estados Unidos, porque isso mexe muito com o humor dos fundos investidores, dos especuladores e com o andamento do dólar. O andamento do dólar é que vai também
nos dizer como é que o mercado futuro vai se comportar. Então, é difícil a gente dizer porque a gente tem a conclusão da safra americana agora. Então, isso é uma situação que vai impactar Chicago. Outra situação que vai impactar Chicago, já temos o início da safra brasileira. As chuvas vão chegar na hora, não vão? Quanto é que vai ser a área, quanto é que não vai? Esse é outro ponto. Aí soma-se a isso essa questão financeira, essa questão da movimentação do dólar, dos estímulos, de como ficam os juros nos Estados Unidos e o posicionamento do Federal Reserve. Isso é um outro ponto. Isso tudo vai influenciar os fundos de investimento. Isso é outro ponto. Então, minha sugestão para vocês, tá? Ontem nós fizemos uma live com a Enio Fernandes, com A ninguém, com o Enio Fernandes, consultor da Terra Agronegócio, era isso que eu queria me lembrar, com a Terra Agronegócio, o Enio Fernandes falou muito sobre todos esses aspectos que vão direcionar as cotações a partir de agora. Então, minha sugestão, essa live está disponível no Jornalista da Soja, tá? E já ela vai virar notícia aqui no Notícias Agrícolas também. Então, eu vou tentar pegar o link aqui para vocês, tá? E aí, eu sugiro que vocês acompanhem. Foi uma conversa diferente de todas as outras análises que a gente costuma fazer, né? Ela teve esse viés mais macroeconômico, que é um ponto bastante importante e que vai precisar ficar ali na conta, né, do produtor. Ele vai precisar... O Enio falou assim no final da live, pessoal... se eu posso dar um conselho para o produtor brasileiro, fique de olho nas atas do Fed, do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. O Enio disse o seguinte, o Fed, ele é o Banco Central do mundo. Então, o que acontece ali pesa muito sobre as outras economias, sobre as moedas e, obviamente, na formação do teu preço no teu dia a dia, tá? Então, eu vou pegar aqui o link da entrevista que nós fizemos ontem com o Enio. E, como eu falei, já essa live vai estar disponível também no site do Notícias, tá? No noticiasagricolas.com.br. E vai estar disponível também como notícia, vai virar uma notícia, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês o link. Opa! Vamos ver. Deixa eu copiar de novo esse link. Gente, eu sugiro essa live porque ela foi realmente muito rica e ela saiu dessas informações todas dos fundamentos, que são extremamente importantes, tá? Não me entendam mal. Mas elas precisam desse complemento que vem aí com todas as questões da macroeconomia e do que está acontecendo no mundo. Principalmente quando a gente olha para a questão da demanda. A demanda e o crescimento econômico global, elas são dois fatores que caminham juntos. Por quê? A partir do momento que a gente tem a economia dos Estados Unidos crescendo, a gente tem a economia chinesa também crescendo forte, e a economia chinesa crescendo forte, a demanda por alimentos cresce no mesmo ritmo. Então, a gente tem aí uma sinalização muito forte ainda dessa demanda, e o Enio também comenta essa relação, tá? Então, vale a pena acompanhar. Vamos ver aqui o que diz o Cássio. Eu vou deixar aqui o perfil também, tá, pessoal? Para que vocês possam acessá-lo. Bom dia. O que estou vendo nos últimos dias é o mercado tentando derrubar os preços de milho e soja, mesmo com fundamentos de alta. Cássio, isso vai acontecer vez ou outra. Não é bem que o mercado tenta derrubar, mas ele vai se apegando a alguns fatores e vai sentindo essa pressão. Na sexta-feira passada, por exemplo, vocês se lembram que os preços da soja deram uma mergulhada. Por que isso aconteceu? Porque nós tivemos ali um acúmulo de fatores. Então, nós tivemos, entre os fundamentos, o ProFarmer chegando com dados sinalizando uma safra maior de soja e de milho para os Estados Unidos, o que não costuma acontecer. O USDA tem um viés mais otimista, o ProFarmer mais realista / pessimista veio com uma safra muito maior daquilo que o USDA estimava. Então, isso pressionou o mercado. Estou falando entre os fundamentos. Aí a gente ainda recebeu a notícia de que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos sinalizou para a Casa Branca para 2021 um recuo, uma baixa, uma redução nos mandatórios de biocombustíveis nos Estados Unidos. E aí, depois do fechamento do mercado, veio a notícia de que, olha, para 2022 a gente sugere o aumento
desses mandatórios. Mas aí, meus amigos, o óleo já tinha batido no limite de baixa. O que aconteceu? Ontem subiu mais de 3% no fechamento do dia, porque olhou para essa sinalização para o ano que vem de que podemos ter um aumento nos mandatórios de biocombustíveis nos Estados Unidos, sinalizado pela EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental, a Casa Branca, que ainda não se definiu e não se manifestou sobre o assunto. Aí, somado a tudo isso, Cássio e amigos, nós tivemos o dólar index subindo novamente, o dólar subindo frente a uma cesta de moedas, subindo frente ao real, pressionando as commodities todas de uma forma geral. Soja, milho, café, algodão, açúcar, foi um Deus nos acuda. E justamente porque a gente tem esses momentos onde os fundos de investimento, os grandões, os gigantões do mercado financeiro vão fazendo lucros, mudando o dinheiro de lugar. E quando eles mudam o dinheiro de lugar, senhoras e senhores, aí a gente sente o tremor e a gente vê o mercado recuar. Mas quando o mercado olha para os seus fundamentos, você vê que ele tem espaço para as altas, como é o que está acontecendo ontem, diante de um novo recuo ali do índice de lavouras em boas ou excelentes condições, principalmente no caso da soja. Por isso que a soja sobe mais do que o milho. O milho também teve uma correção no índice, inclusive caiu mais, de 62% para 60%, enquanto a soja foi de 57% para 56%. Mas a soja está num momento muito mais crítico do que o milho agora nos Estados Unidos, por isso que hoje a soja sobe mais do que o milho. E a soja sobe também apoiada nessa alta do óleo de soja, de mais de 1%, e na continuidade do movimento de alta do farelo, que mesmo tímido, continua em campo positivo. Então, essas notícias que estão às margens do mercado, nas entrelinhas do mercado, elas são extremamente importantes para a gente entender como é que as coisas vão se comportar. Então, faz muito sentido esse teu comentário, viu, Cássio? Mas isso é uma situação que vem muito atrelada, como eu falei, a toda essa movimentação do financeiro, dos especuladores, dos fundos de investimento que estão ali fazendo lucro, colocando dinheiro no bolso, como bons gestores que são, olhando ali para os mercados que são mais atrativos e se o mercado está mais avesso ao risco ou não. As commodities, não só as agrícolas, mas as commodities de uma forma geral, elas são ativos muito sensíveis. As agrícolas, principalmente, porque elas têm o advento do clima. Nós estamos falando de uma indústria a céu aberto, senhoras e senhores. Então, as commodities, elas têm essas demandas que, para algumas commodities, são demandas mais elásticas, diferente de outras commodities que têm uma demanda mais inelástica, por conta da necessidade. E assim sucessivamente. Então, vejam que são inúmeros fatores que pesam aí para o andamento dos mercados. E uma posição minha, uma opinião minha, como eu sempre falo para vocês, a minha opinião não vale de nada, tá? Mas a minha visão... o que a gente entende? Que essa liquidez que o mercado tem, esse sobe e desce das cotações, né? Essa fluidez do mercado, ela é importante para te trazer as oportunidades melhores de compra e venda. Porque quando a gente fala de preços em queda, por exemplo, a gente entende que do outro lado a gente tem compradores de commodities que encontram naquele espaço o momento de comprar e vão puxando o preço, ou vão pelo menos mantendo certa estabilidade. Aí, senhoras e senhores, só ter estratégia de comercialização, é fazer hedge, é olhar para o mercado de opções, é saber os bons momentos da relação de troca, do barter, aquilo que você faz para garantir a tua margem e entender a tua margem, é isso que vai te fazer entender os bons momentos do mercado, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que subir neste cavalo, senhor, e aí aproveitar, né? Saber fazer ali bonitinho a tua prova. Saber passar os obstáculos, saber a hora de ir um pouquinho mais depressa, um pouquinho mais devagar, saber quais são as melhores estratégias para garantir a tua margem, que ainda é muito positiva quando a gente fala de café, de soja, de milho, de trigo. Os outros grãos ainda dão margem positiva, o açúcar dá margem positiva, inclusive a gente pode passar agora dos grãos para outras commodities, já a gente vai dar uma olhadinha na B3, mas vamos dar uma olhadinha nos outros mercados também, porque eu gosto muito do mercado de grãos, então se deixar, eu fico aqui, agora o Instagram deixa a gente falar 4 horas ao vivo, então imaginem vocês que já eu vou começar a fazer o Bom Dia Agro, vai dar meio-dia, eu vou falar boa tarde, quem tá continuando, vamos nessa, boa tarde agronegócio. Então, olha só, cuidado comigo, que eu falo, hein, gente, Deus me livre. Se minha mãe estiver assistindo, ela vai falar, com certeza. Olha só,
tanto o mercado tem esses momentos, né, como eu falei, que nós tínhamos ali um momento extremamente positivo para os preços do açúcar. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre o mercado sucro energético, porque chegou aqui uma informação da consultoria Archer, que é uma das melhores do Brasil quando a gente fala de sucro energético, e nos sinalizando que as vendas do açúcar da safra 22-23 perderam um pouquinho de força. Talvez porque nós tenhamos aí uma cautela dos produtores e das usinas diante das incertezas para a nova safra em função desses problemas climáticos. Se lembram que eu falei sobre as commodities serem muito sensíveis a isso? E os compradores e vendedores, os players do mercado, eles olham para tudo isso. E o mercado futuro é isso, é a previsibilidade que os produtos te dão. As commodities têm esse privilégio, previsibilidade, é o mercado futuro trabalhando a seu favor. As vendas antecipadas de açúcar do Brasil, safra 22-23, atingiram ao final de julho 7 milhões de toneladas, o equivalente a 27,5% da exportação esperada. Informações da Archer Consulting, tá? Segundo a empresa, o movimento para a temporada 22-23, que começa em abril do ano que vem, a safra, tá? Perdeu força recentemente, com usinas demonstrando maior cautela frente a incertezas com o volume esperado para a produção da próxima safra. A quinta estimativa de fixação de preços de açúcar destinado à exportação das usinas correspondente à safra 22-23, mostra uma desaceleração no volume, refletindo a preocupação acerca do tamanho da próxima safra de cana a ser colhida em 2022, disse em nota o sócio-diretor da Archer, o senhor Arnaldo Luiz Correia. Então, essa já é uma notícia importante ali para o mercado sucro energético, tá? Que, inclusive, Jonathan Simeão vem acompanhando brilhantemente todo o espectro do cenário sucro energético, porque tudo aquilo que acontece na produção de açúcar impacta na produção de etanol e vice-versa, né? Aí os mercados vão definindo ali uma safra mais açucareira, uma safra mais alcooleira, e aí a gente vai vendo essas definições se dando diante das notícias, diante dos mercados, tá certo? Bom, o açúcar pelo CPEA saiu hoje também. Indicador tem alta de mais de 14% na parcial deste mês. Vamos ver aqui o que nos informa o CPEA. Os preços do açúcar cristal têm registrado alta no mercado spot do estado de São Paulo nos últimos dias. De 16 a 23 de agosto, o indicador CPEA Exalc avançou 4%, fechando a R$ 134,43 por saca. O impulso, segundo o CPEA, vem principalmente da restrição de oferta do açúcar cristal no mercado doméstico à vista. O clima seco e as geadas prejudicaram as lavouras paulistas, contexto que vem limitando o volume produzido no decorrer desta safra 21-22. Concluindo as informações do setor sucroenergético, também pelo CPEA, etanol, indicadores sobem por mais uma semana. Os preços dos combustíveis nesse país estão assim, ó, pra cima e avante, né? Vamos ver aqui o que nos diz o mercado de etanol. Os preços dos etanóis, anidro e hidratado, fecharam mais uma semana em alta no mercado paulista, de acordo com dados do CPEA, apesar da baixa liquidez. Entre 16 e 20 de agosto, o indicador CPEA Exalc subiu 1,35% frente ao período anterior e fecha a R$ 3,18 o litro, tá? No caso do anidro, o indicador CPEA Exalc subiu 5,2% e o litro terminou o período ali de estudo em R$ 3,75, tá certo? E obviamente que tudo isso você precisa fazer as contas e entender como é que ficam esses preços do açúcar frente aos preços da gasolina e como é que tá essa relação aí dos dois produtos, tá? Como é que estão os preços hoje do açúcar na Bolsa de Nova York? Vamos abrir aqui pra gente comentar. Açúcar, vamos lá. Preços em alta nessa manhã de terça-feira. O contrato outubro 19,73 por libra-peso. O março valente nos 20 cents, 20,45 por libra, uma alta de 0,79%. O maio sobe 19 cents mais 55 e o julho 18 cents mais 51 por libra-peso. Senhoras e senhores, temos, portanto, bons preços do açúcar nessa manhã de hoje lá na Bolsa de Nova York. Tá certo?
Continuando aqui com os nossos mercados, vamos abrir aqui os preços do café também, já que a gente está na Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações hoje. Vamos abrindo aqui. Gente, eu acho uma coisa maravilhosa. Quando eu falo vamos ver, esse computador fala 1, Carla Mendes, né? Vamos ver se eu consigo abrir. Acho que não é o caso. Vamos tentar por aqui. Senhoras e senhores, o que eu posso adiantar para vocês sobre o mercado de café? Que a gente ainda tem um momento de muita preocupação e cautela diante das incertezas sobre a nossa produção. A colheita do Arábica está em andamento para a gente entender exatamente o que a gente vai conseguir colher. Agora, para a safra que vem, aí sim é um problema e é um problemão. Há uma preocupação muito grande, ainda muito forte, com todas essas questões ligadas à nossa produção aqui no Brasil. E isso é da mesma forma que impacta, né? Acabei de descrever aqui o mercado futuro da soja. Todas essas questões macroeconômicas também impactam nesse mercado, impactam no mercado de açúcar, que a gente acabou de comentar, e de todas as commodities. E a demanda ainda é muito presente no mercado do café, né? A gente sabe que recentemente a OIC, a Organização Internacional do Café, reduziu ali a sua projeção para o superávit global de café, né? E o Marcos Magalhães, que é um analista muito experiente, na sua última entrevista ao Notícias Agrícolas, foi muito claro. Ele falou, olha, do grão à xícara, todos estão sofrendo e todos estão perdidos para entender para onde vai esse mercado, qual é o futuro dos preços, tanto na bolsa, nas bolsas internacionais, porque a gente está falando de Londres também com o café Conilon, mas também para a formação dos preços para o produtor brasileiro, para o cafeicultor brasileiro e, obviamente, como isso impacta nos demais elos da cadeia de industrialização, processamento e abastecimento, né? Lembrando, no caso do café, a gente tem um agravante, que é a questão logística. A crise dos containers, a alta muito, muito elevada das taxas de containers e todos os problemas logísticos, eles impactam num momento muito grave, né? E isso traz mais incerteza ainda, mais insegurança para a cafeicultura, aí quando a gente fala do espectro global também, tá? Então, fique ligado, porque a Virgínia tem trazido informações, obviamente, diárias. A gente tem um acompanhamento do mercado de café em tempo real aqui no Notícias Agrícolas, assim como soja, milho e açúcar. Então, são informações que você precisa estar muito atento, tá? Nesse momento, os preços do café na Bolsa de Nova York sobem entre 0,57% e 1%, tá? Então, nós temos para o setembro $1,81 mais 75 por libra peso, o dezembro $1,83 mais 15, o março $1,85 mais 75 por libra peso e o maio $1,86 mais 75. Vejam que os vencimentos mais longos, com preços mais elevados, justamente trazendo essa preocupação em torno da oferta, tá bem? Então, atenção a essas notícias e a gente vai te atualizando tudo por aqui, tá certo? Bom, falamos de soja, de milho, de café, de açúcar. Queria comentar agora um pouquinho do mercado de trigo, porque saíram informações também do CPEA sinalizando a continuidade dos preços em alta. Então, nós temos, olha só o que diz a nota do CPEA. A falta de chuva e o clima quente têm preocupado agentes do setor de trigo. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário, atrelado à elevação da paridade de importação e à boa demanda, especialmente por parte do setor de ração animal, mantém em alta os preços do trigo no mercado doméstico. Se lembram que eu falava na semana passada sobre como o trigo tem sido uma espécie de alternativa ali para o mercado, para os consumidores, né, de grãos, para as fábricas de ração animal, por conta do preço, né? Então, a gente tem essa condição, essa possibilidade de mais demanda pelo trigo que vem se confirmando e isso ajuda a manter, então, as cotações em alta. Informações que saíram do CPEA fresquinhas, acabaram de sair. Veja só, em Santa Catarina, as lavouras estão em desenvolvimento vegetativo e apresentam boas condições, mas agentes estão preocupados com o baixo volume de chuvas até o momento. No Paraná, outro estado bastante importante na produção brasileira, dados do DERAL indicam que até o dia 16 de agosto, 61% das lavouras de trigo estavam em boas condições, 27% em condição regular e 12% em condições ruins, uma piora em comparação à semana anterior.
Por outro lado, vale lembrar que as chuvas que ocorreram especialmente na parte sul do Rio Grande do Sul, se lembram que eu falei sobre isso ontem, mesmo que em baixa intensidade, tendem a favorecer o desenvolvimento das lavouras. Então, Robertinha, eu sei que você está por aí, se você pegou essas informações do trigo, minha amiga, fique ligada porque os preços seguem bastante altos, tá? Eu vou deixar, inclusive, aqui, ó, como chegar a essa notícia aqui, ó. Menu Notícias Trigo, tá? E aí, não só essa notícia, né, mas vai chegando as informações ao longo do dia e vocês podem ficar com tudo na ponta da língua, tá certo? No YouTube, falam conosco o seu Ronaldo, o seu Antônio e o Otávio. Bom dia para vocês também. Obrigada pela audiência. Estamos aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, mandar de onde vocês estão falando, fiquem à vontade. O nosso canal está aberto aqui, o nosso canal de comunicação. Fiquem à vontade, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma passadinha agora nas nossas notícias. Antes disso, vamos falar um pouquinho de como estão os preços na B3 e o dólar. O dólar abre em queda, tem uma queda considerável de 0,82% e vale agora R$ 5,34, tá? Olhando agora para os preços lá na B3, vamos dar uma olhadinha? Preços do milho, vamos ver como é que abrem o dia. Abrem em alta. Os preços sobem de 0,44% a 0,95%. Altas também expressivas. Apesar da baixa do dólar, né, os preços da B3 estão subindo. Reflexo do nosso quadro de oferta e demanda, que não é apertado. É apertadíssimo, né? Setembro, R$ 96,10. Novembro, R$ 96,83 por saca. Janeiro, R$ 98,00. Março, R$ 97,92 por saca. Preços em alta, portanto, para o milho na B3. E Guilherme Dorigatti já abriu este mercado para nós. Preço do milho abre terça-feira buscando altas na Bolsa Brasileira. Chicago também larga positivo após números do USDA. E o mercado de café também já está aberto. Veja só o que diz a Virgínia. Acompanhando o clima no Brasil, logística, acabei de falar. E variante Delta, Arábica e Conilon sobem nessa terça-feira. Dezembro 21 tinha alta de 110 pontos em Nova York na abertura de mercado. Informações já disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Vamos dar uma olhadinha nas nossas notícias? Olha só, informações importantes do quadro geopolítico. Estados Unidos precisam se decidir logo se vão estender prazo de 31 de agosto para a retirada do Afeganistão. E também o governo Joe Biden e Boris Johnson, premier lá do Reino Unido, primeiro-ministro, né, do Reino Unido, Sir Boris Johnson, combinaram ali forças para ajudar Cabul para dar solução ao que está acontecendo no Afeganistão. A ONU também está reunida, a OMS falou que o Afeganistão só tem suprimentos aí para poucos dias, então é uma situação caótica, é uma situação que exige entendimento, solidariedade, abertura de fronteiras de forma ordeira, né? Receber as pessoas, acolher as pessoas, que em determinado momento elas possam voltar para o seu país sem essa ameaça terrível, sanguinária e desmedida, radical, que é o Talibã, né? Então, pelo amor de Deus, busquem informação, não julguem qualquer ação que esteja sendo tomada por essas pessoas. Busque entender exatamente o histórico de tudo que aconteceu lá no Afeganistão. Isso é muito importante para a gente, inclusive, crescer como gente, né? Como a gente tem que valorizar algumas coisas que nós temos e a liberdade que nós temos neste país. Imagine só se eu fosse uma jornalista afegã nesse momento, se eu poderia, né, dar notícias com tanta informalidade como eu dou aqui no Bom Dia Agro, se eu estivesse lá ao lado de colegas afegãs, né? Inaceitável. Então, vamos valorizar a nossa liberdade e entender exatamente o que está acontecendo lá em Cabul, no Afeganistão de uma forma geral. Indenizações pagas pelas seguradoras aos produtores que contrataram o seguro rural chegam a 1 bilhão e 700 milhões de reais no primeiro semestre de 2021. Vamos ler? Entre janeiro e junho de 2021, o valor de sinistros do seguro rural totalizou 1,7 bilhão de reais, de acordo com dados da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. No acumulado dos últimos 10 anos, em valores atualizados, o montante indenizado pelas seguradoras foi de 15,2 bilhões.
para Guilherme Bastos, secretário de Política Agrícola do MAPA, o volume elevado de indenizações pagas aos produtores demonstra que o seguro rural é um dos instrumentos mais importantes que o produtor possui à sua disposição para mitigar determinados riscos da atividade agropecuária. Abre aspas para o Guilherme. O produtor rural precisa incorporar o seguro no seu custo de produção. Deve ser um item permanente em todas as safras. O custo-benefício da contratação é vantajoso, ainda mais se considerarmos o auxílio financeiro do governo federal na aquisição da apólice. Essa notícia está disponível para você aqui. Depois leia com bastante atenção ali todas as orientações que traz o Guilherme, tá? Carvão metalúrgico e coque ampliam rally em Dalian. Minério de ferro salta 6%. Ontem caiu forte, caiu mais de 1%. Hoje disparou, 6% de alta no minério de ferro. Melancia, a intensificação da colheita impede alta nos preços. Temos também produção de açúcar na primeira quinzena de agosto deve recuar 8,5%, estima a S&P Global Platts. E também, vamos ver o que mais já é notícia aqui no Notícias Agrícolas na manhã de hoje. Ovos pelo CPEA, mercado abriu a semana com nova queda nos preços. E também temos a Distrito Federal, Secretaria de Agricultura inspeciona suínos. Mercado acionário chinês fecha em alta após Banco Central prometer mais suporte ao crédito. E para concluirmos aqui o nosso Bom Dia Agronegócio, a gente vai dar uma olhadinha na nossa agenda, né? Com o agronegócio, os nossos compromissos são, às 11 horas, a nova estimativa da Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, que vai divulgar a atualização da safra 2021, nessa terça-feira. Às 16 horas, o USDA vai reportar o seu relatório de abate de aves, o DERAL vai atualizar os dados das lavouras paranaenses e o IMEA das lavouras matogrossenses, certo? A Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulga o informe de comercialização semanal, e aí a gente parte para o mercado financeiro. O Mapa Índice Digital versão 2021 já foi divulgado agora às 9 horas pelo IBGE, tá? Às 15h30 a gente vai ver a Receita Tributária Federal divulgada pela Receita Federal. A FGV vai trazer a sondagem da América Latina para o terceiro trimestre de 2021, então fique ligado. Nos Estados Unidos, a gente tem o índice Redbook, a gente tem vendas de casas novas e os dados semanais dos estoques de petróleo pelo API, que é o American Petroleum Institute, tá certo? Então, essas informações chegam no finalzinho do dia, às 17 horas e 30 minutos, horário de Brasília, certo? Hoje não passei pela pecuária, né? Queria falar um pouquinho sobre o mercado de boi, vamos passar rapidamente por ele. E lembrar, senhores, que hoje nós temos uma entrevista bastante importante que trata do mercado de suco de laranja, né? Por que a gente vai trazer essa entrevista? Porque pela primeira vez na história a gente não consegue fazer estimativas, né? O setor não consegue fazer as suas estimativas diante de todas as perdas que foram causadas pelos problemas climáticos, por doenças, por pragas, né? Foi uma situação muito dramática. E o clima, né? As geadas de julho, do comecinho de agosto, foram ali a pá de cal para a citricultura. Foi muito, muito agressivo o que aconteceu e a gente vai ver, portanto, essa entrevista acontecer hoje com o Ibiapaba Neto, que é uma das lideranças do setor. Essa entrevista vai ser feita pela Virgínia Alves. Eu quero deixar ela aqui para você marcar na tua agenda, porque vai ser realmente bastante importante. Eu tô até buscando aqui o horário desta entrevista. Deixa eu achar aqui. 16 horas. O Ibiapaba, que é, lembrando, o diretor executivo da Citrus BR, que é a nossa principal referência aqui para a citricultura, ele vai falar então com a gente sobre essa questão dos estoques de suco de laranja que estão apertados e difícil a estimativa diante dos problemas que tivemos aí então nessa temporada, tá certo? Fora isso, nós temos 11h30 Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, para trazer informações atualizadas sobre o mercado do boi gordo. Às 11 horas
30 minutos. Às 10h30, o Samuel Bortolin, que é da Mosaic Fertilizantes, vai falar a Notícias Agrícolas sobre o uso do gesso agrícola. A gente trouxe uma matéria sobre isso na semana passada e hoje o Samuel vem para complementar essas informações. Enquanto estamos nós aqui conversando, o Gui está fazendo safra de inverno com o pessoal da Cooper Campus, o senhor Francisco Jardim, Fabrício Jardim, que está conversando com o Guilherme agora. E, na sequência, o Guilherme vai trazer informações do milho no Tocantins com o senhor Maurício Buffon, que é diretor da AproSoja lá do estado, tá certo? Agora sim, informações sobre o mercado pecuário, informações sobre o preço da novilha em São Paulo, pela Scott Consultoria. Em São Paulo, as indústrias frigoríficas abriram a última segunda-feira ontem, pressionando o mercado em relação à última sexta, mas poucos negócios foram concretizados. Os preços do boi e da vaca gordos ficaram estáveis no estado na comparação com o levantamento anterior, mas queda de R$ 2,00 por arroba na novilha gorda. Segundo o levantamento da Scott, o boi, vaca e novilha foram negociados a R$ 315,00 por arroba no boi, R$ 292,00 por arroba na vaca, R$ 308,00 por arroba na novilha gorda, preços brutos e a prazo, tá? Informações da Scott e a gente atualiza tudo para você às 11h30 com o Thiago, pesquisador do CPEA, e Alexander Horta na bancada, tá certo? Senhoras e senhores, a Yara me pergunta aqui, ó, quais as notícias do mercado de suínos? Vamos lá. Primeiro que a gente continua desempenhando bem das nossas exportações. Vou te atualizar aqui das informações, tá? Dos dados, o Yara. E aí a gente já consegue ampliar um pouquinho mais esse mercado, tá? Ontem os preços do suíno caíram em São Paulo, né? Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos embarques de carne suína, tá? De acordo com informações da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, as exportações de carne suína tiveram a manutenção do seu bom ritmo e chegaram... deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso volume. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não achei que mas enfim. Olha só o que diz o Fernando Henrique Iglesias, que é o analista das safras e mercado. A expectativa é de que o mês de agosto se encerre com embarques entre 90 e 100 mil toneladas, somando as carnes suínas processadas, né? Sobre a carne suína e bovina, não tenho o que falar. O ritmo está muito bom. Mas para o ano que vem é preciso olhar com cautela, já que o processo de recomposição dos plantéis suínos na China está ocorrendo, o que poderia trazer algum impacto para as nossas exportações. Olha só, esses números são todos muito importantes. Claro que eu não tenho tempo para detalhar todo o faturamento aqui das exportações do agro, mas veja só, a receita obtida com as exportações de carne suína, por enquanto nesse mês, porque a SECEX vai sempre trazendo o acumulado no mês, né? Chega a 152 milhões de dólares, tá? 77% do montante obtido em todo agosto de 2020. No caso do volume embarcado, as 63.514 toneladas são 72,5% do total exportado em agosto do ano passado. Então, a gente tem dados muito fortes aí ainda na exportação de carne suína, tá certo? Lembrando, tá? A Letícia Guimarães, todos os dias, ela faz o fechamento do mercado de suínos e do mercado de frangos, coisa que outro portal não tem, é uma exclusividade do Notícias Agrícolas. E todas as quintas-feiras, Yara, ela faz um giro pela suinocultura independente, que também tem um mercado diferente, né? Uma dinâmica diferente na formação dos preços. E a Letícia traz, então, essa situação. Olha só o que ela falou pra gente começar essa semana. A semana de negociações para o mercado de suínos começa nessa segunda-feira registrando recuos, principalmente para São Paulo. De acordo com a análise do CPEA, o poder de compra dos suinocultores independentes frente aos principais insumos da alimentação animal, que é milho e farelo de soja, ainda está abaixo do verificado há um ano. Então, a gente está falando de uma arroba do suíno CIF entre R$ 122 e R$ 127. A carcaça especial
cotada entre R$ 9,50 e R$ 9,80 o quilo. São informações da Scott Consultoria para o estado de São Paulo. Aí a gente vai variando, mas não muito distante disso nos outros estados, tá certo? Então, a gente tem preços ainda que tem essa situação. Olha só, a Letícia tá aqui complementando as nossas informações, ó. Não muito positivas as notícias, preços em queda. Aqui no mercado interno, a demanda ainda está patinando, mas no externo as perspectivas são boas, né? Relatos de lideranças apontando que os suinocultores independentes estão procurando integradoras e cooperativas porque já não aguentam mais esse peso, né? Esse peso forte aí desse alto custo de produção por conta dos altos preços do milho e do farelo de soja, tá certo? Tamires. Carla, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Tamires. Tudo bem? Contigo. Falo de Varginha, Minas Gerais. Você tem alguma notícia sobre o mercado do morango? Tamires, assim, ó, não tenho. Mas vou buscar essa informação pra ti e amanhã, ó, me comprometo aqui com você a te trazer essa informação, tá? Já vou coletar ali esses dados, saber como é que tá o mercado, como é que estão aí as nossas perspectivas para esse mercado e te trago amanhã aqui na próxima edição do Bom Dia Agronegócio essa informação sobre o mercado do morango, tá certo? O Antônio Silva. Carla, quero saber o valor da arroba da vaca. Vamos abrir aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Bom, em São Paulo, seu Antônio, ontem tivemos ali a vaca gorda fechando com o dia com R$ 292 por arroba, tá? Então, e vou deixar aqui um caminho para o senhor. É que eu não consigo comentar aqui no YouTube, porque eu não tô logada, mas olha só. O senhor vai lá, menu, lá no noticiasagricolas.com.br, menu, cotações, boi. Ali vai ter uma série de informações sobre os preços, tá? Que são atualizadas essas informações diariamente, tá certo? Eu vou abrir aqui alguma referência para o senhor, pra gente entender mais ou menos do que a gente tá falando. Deixa eu pegar aqui uma arrobinha da vaca. São tantas cotações que aqui é bem difícil da gente... Bem difícil não. É porque, né, a gente tem muita informação. Vaca boiadeira. Eu queria uma situação mais... né, uma vaca gorda. Para trazer aqui uma referência melhor para o senhor. Em que estado o senhor tá, por favor, seu Antônio? Se o senhor puder me dizer em que estado que o senhor tá, pra mim é bom. Senão aqui, ó, eu tenho muitas referências. Às vezes não vai ser o que o senhor tá precisando, tá? Então, eu vou pedir pro senhor checar essas informações. Menu, cotações, boi, aí o senhor vai ter uma informação mais completa ali, tá certo? Tamires, então, ó, pode voltar aqui amanhã que a gente vai te dar essas informações sobre o mercado do morango. Seu Antônio, o senhor depois fala pra mim de que estado que o senhor tá conversando conosco pra gente saber como te dar uma referência melhor. Mas São Paulo, a gente tá falando de R$ 292 por arroba pra vaca gorda, tá certo? Senhoras e senhores, 9 horas 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. O dólar intensifica sua baixa, agora 0,99%. De queda, R$ 5,33. Neste momento, vale a moeda americana. A gente vai concluindo aqui o nosso Bom Dia Agronegócio. Não deixe de acompanhar a live feita com o Enio Fernandes lá no @jornalista da soja. Já está disponível para você entender que momento é esse do mercado e o que você vai ter que observar pela frente. E lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio é apoiado pela nova websérie do CESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, e da BASF. Uma websérie com 5 episódios, onde você vai descobrir e conhecer os segredos de desempenho, né, dos campeões de produtividade na sojicultura brasileira. Você pode acompanhar essa websérie no canal da BASF no YouTube. Ali você vai checar todas as informações que foram levantadas e principalmente as dicas que foram compartilhadas por esses campeões de produtividade, tá certo? A gente volta a se encontrar amanhã aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Continue nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas, que tem muito mais notícia ainda nessa terça-feira. Até amanhã.